aí, pessoal, bem-vindos aqui ao Encontro das Mentes, um espaço aqui de conversa com outros profissionais para a gente ampliar aqui o nosso olhar sobre saúde mental e sobre psicologia aqui também. A minha convidada de hoje é uma psicóloga que eu já admiro muito o trabalho, eu já segui aqui no Spotify, nas redes sociais, que é a Vanessa Pérola. Não sei se vocês já conhecem ela, qualquer coisa me contem aqui nos comentários se vocês já conheciam o trabalho dela também. Ela é psicóloga, ela atende mulheres e casais, ela é criadora de conteúdo, ela é podcaster no Ressignificando Afeto, se vocês quiserem dar uma olhada lá no podcast dela também, e ela também é autora de alguns e-books na Amazon, que a gente também vai deixar aqui disponível no link da descrição para vocês darem uma olhada. Então, Vanessa, manda um oi aí pro pessoal, se apresenta. Oi, gente, tudo bem com vocês? Prazer para mim estar aqui com a Ana. Conheci o podcast dela recentemente e fiquei muito encantada. É muito importante para mim ter pessoas psicólogas falando sobre assuntos que são tão importantes, porque acaba que tem muito conteúdo na internet que está falando muita baboseira, né? Então, eu fiquei muito feliz em poder participar aqui e também de saber que a Ana ela tem esse podcast Mente Reflexiva, que traz tanto conteúdos, assim, psicoeducativos, né, como a gente fala, e que são de bastante valor, assim, pra gente, que vai agregar de alguma forma, que vai trazer conteúdo que seja original, né, baseado realmente em evidências, baseado em realmente naquilo que a gente acredita que funciona. Então, estou muito feliz em estar aqui, muito feliz pelo convite, e em breve ela também estará lá no meu podcast, então vai ser uma honra, assim, recebê-la. Recebemos um spoiler aqui, gente. E o episódio de hoje, gente, eu queria falar sobre um tema que é muito importante. Tanto eu quanto a Vanessa, a gente tem como uma abordagem dentro da psicologia a terapia do esquema. E eu acho que a gente fala também bastante por lá sobre a gente ser mais a gente mesmo, a gente poder ser a gente poder ser autêntico, né? Que é uma palavrinha que a gente acaba usando bastante. E a Vanessa tem vários episódios, ela fala muito bem sobre autenticidade, e eu acho que é isso que a gente quer falar hoje, né? Sobre por que ser mais a gente, né? E Vanessa, eu queria começar te perguntando o que é autenticidade? Pra gente começar explicando, né? Se a gente fosse falar um pouquinho mais técnico, se a gente fosse aprofundar, porque eu acho que algumas vezes a gente confunde, porque não é uma palavra muito dita, né? Exato. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa pensar sobre autenticidade é primeiro entender quem a gente é. Eu acho que tudo passa pelo entendimento da gente saber quem a gente é, o que é que a gente quer fazer no mundo e como que a gente quer trazer isso, né? Então, eu acho que a autenticidade vem muito desse lugar de eu entender quem eu sou, entender o que eu gosto de fazer. Quando a gente vai para as terapias humanistas, a gente fala muito sobre o nosso eu, verdade, né? O nosso self, né? O nosso eu ideal, o nosso eu real e quem a gente é no encontro desses dois, né? Desde quando a gente nasce ali, somos seres rodeados de expectativas, de como a gente tem que ser, né? Se a gente nasce e é mulher, então você vai ser mulher, você vai ser cis, você vai ser assim, você tem que se comportar de determinada forma. Então, quando a gente já está adulto, a gente se encontra com esse emaranhado de expectativas do que a sociedade está esperando, do que a nossa família está esperando, do que os nossos pares estão esperando e do que a gente espera também entregar para o mundo. Então, eu acho que a autenticidade, ela nasce exatamente desse encontro de olhar para todas essas expectativas e entender o que é que me mantém e o que não me mantém ali de cada coisa. Então, é muito mais nesse movimento de quem eu sou e como ser fiel a isso, sabe? Então, quando a gente olha para a autenticidade, a gente pensa muito em uma autenticidade que nos permita também transitar entre a mudança, porque eu sempre digo que a autenticidade não é uma coisa fixa, né? Não é uma coisa linear, ela é uma coisa muito mais cíclica. Então, entender o que é autenticidade passa exatamente por esse lugar de o que é que eu sou e com transparente eu mostro isso, né? E aí você vai transitando por esses caminhos, né? Daquilo que é real, daquilo que é genuíno, daquilo que faz sentido para mim. Eu acho que a autenticidade é a forma autêntica que você tem de ser no mundo, né? Quando a gente estuda o self é o nosso eu no mundo, né? Então, entendendo que esse eu, ele também é transitório. Que hoje eu, sei lá, gosto de café, amanhã eu posso não gostar mais. E isso também é autenticidade, sustentar as nossas escolhas, sustentar quem a gente é, sustentar as nossas não escolhas. Então, a autenticidade, ela tem que pulsar nesse lugar de eu entender quem eu sou
e gostar disso, né? E deixar que as pessoas conheçam quem a gente é, mesmo que tenha uma excentricidade, mesmo que tenha uma esquisitice, mesmo que tenha algo que aos olhos dos outros vai ser estranho. E eu adorei isso que você trouxe, né, que a gente muda, né, o que a gente, sei lá, gostava com 15 anos não é o que a gente gosta com 25, não é o que a gente vai gostar com 35 e autoconhecimento é para o restante da vida, né, eu sempre digo isso para os meus pacientes, a gente se conhecer e saber quem é. Só que quando você começou a falar que a gente tem que sustentar, né, quem a gente é, quem a gente descobre, né, que a gente é, eu fiquei me perguntando muito, né, que algumas vezes a gente pode não se sentir seguro, né, algumas vezes eu, né, que sou uma pessoa mais tímida, acabo que eu sinto um pouco o lugar algumas vezes antes de ser mais autêntica, né. Você acha que a autenticidade ela se conecta com a segurança na nossa vida de alguma forma? Totalmente. Eu acho que a autenticidade, ela tem uma conexão com a segurança, né? Trazendo para a abordagem que eu utilizo, que é a terapia dos esquemas, a gente fala que temos todos 5 necessidades emocionais. E uma dessas necessidades, que a gente elenca ali como a primeira, é a de vínculos seguros. Eu gosto de fazer sempre o link de que essa necessidade, ela puxa todas as outras, porque a criança até os 2 anos, ela precisa sentir que ela está num ambiente que seja estável. Ela precisa sentir que esse ambiente traz para ela uma segurança, um pertencimento. A criança ela precisa sentir que aquele lugar ali vai atender às necessidades dela. Então, se em algum momento essa criança ela não se sente segura, conectada com pelo menos um dos adultos responsáveis, cuidadores, ela não vai ter esse espaço ou vai ter esse espaço limitado de ser autêntica. E aí, quando a gente pensa sobre sermos crianças, a gente sempre vai para aquele lugar de é nesse momento que a criança começa a expressar essa autenticidade. A gente sempre fala assim, ah, as crianças são verdadeiras, né? Quando a gente fala assim, ah, quando a criança não gosta, ela não gosta. Isso é a criança sendo autêntica. Então, quando a gente limita a criança, né? Quando a gente cerceia a criança de tipo, não, tem que ser assim, tem que falar desse jeito, a gente vai, querendo ou não, podando essa autenticidade dessa criança. Quando a gente, eu sempre falo para os meus pacientes que tem essa questão de a criança chorou, isso é uma autenticidade, né? Se você está chorando ali diante de alguma coisa, eu sempre digo para os meus pacientes, o choro não é emoção, o choro é um comportamento. Você pode chorar de felicidade, você pode chorar de tristeza, você pode chorar de raiva, é um comportamento ante uma emoção. Então, se esse comportamento, quando a gente pensa em comportamento, a gente está pensando em expressão. Se esse comportamento ele é limitado, se ele é cerceado, se ele é, né, de alguma forma ridicularizado, automaticamente eu vou entender que quando eu me expresso, eu produzo algo no outro que não é bom. Então, automaticamente, eu vou limitando aquela expressão. Recentemente, eu ouvi a Elisama Santos falando uma coisa sobre a filha dela que eu trouxe para a minha vida. Que ela estava falando assim, que a filha dela é muito chorona. E ela não é, né? E aí ela disse que a filha dela chora por tudo. Igualzinho a mim, né? Eu choro por tudo. Desde criança. E aí ela disse que a filha dela estava falando que não gostava e ela falou para a filha algo mais ou menos assim, eu não lembro muito bem, mas o contexto era mais ou menos que ela estava falando para a filha aqui. Chorar é como você se expressa no mundo. Então isso não é errado. Às vezes as pessoas vão se expressar ficando mais caladas, outras vão se expressar ficando mais assim, mais assado, e você se expressa chorando e tudo bem. Não tem por que dizer que, ah, é chorona demais. Não, é uma forma como você se expressa, é uma forma como você deixa que as suas emoções elas apareçam e tudo bem. Então, isso é um espaço de segurança. Quando a gente pensa que a autenticidade ela requer um espaço de segurança, é por isso. É quando o outro vê aquilo que você está fazendo e ele não vai dizer assim, ai, que estranho, nossa, ó, chorona demais, nossa, fala demais, né? Eu era uma criança que falava demais. Então, quando você ouve, nossa, não, ai, fala demais, nossa, como é conversadeira, isso vai cerceando a sua autenticidade. Então, se eu sou uma criança que sou mais expressiva, automaticamente a tendência é que eu diminua isso, porque na minha cabeça as pessoas não gostam dessa minha característica, então eu vou me limitando. Eu não tenho um espaço seguro que diga assim, não, você pode falar, porque aqui a gente gosta de te ouvir, e que vá também, porque quando a gente é criança, né, a gente não tem muito essa questão do limite, e limite também é uma necessidade.
Então, a criança ela precisa entender que tem lugares que ela pode falar mais, que ela pode falar menos, mas que isso não é uma característica negativa. A mesma coisa, você é uma criança que não fala, é mais tímida. Tudo bem você não querer falar, você às vezes vai querer falar mais com seus amigos, que você vai se sentir mais segura, às vezes você não vai querer falar assim, não vai... Então, ter essa pessoa que incentive isso é um espaço de segurança, então essa autenticidade ela vai aparecer com mais frequência. Mesmo que nos outros ambientes as pessoas sejam mais invalidadoras, aquele espaço de segurança vai sempre trazer, aquela pessoa de segurança vai sempre trazer você para o eixo e dizer não. Essa característica que você tem é uma boa característica. E geralmente os pais, os cuidadores deveriam ser esse primeiro lugar de segurança. E geralmente não acontece. Então, a autenticidade, para que ela realmente possa fluir de uma forma mais alinhada com os nossos próprios valores, sentimentos, com a nossa essência, com quem a gente é de verdade, a gente precisa ter esse lugar seguro que nos diga que tudo bem a gente ser do jeito que a gente é. Tudo bem a gente pensar o que a gente pensa, a gente querer o que a gente quer. Então, sem esse espaço, fica difícil a gente entender se aquilo que a gente carrega com a gente tem valor, né? Porque, querendo ou não, somos seres coletivos, né? A gente precisa muito do outro, a gente precisa estar baseado também no outro. Não é se moldar ao que o outro ou a sociedade quer, mas a gente precisa dessa pessoa validante, né? Sem isso, a gente não consegue entender que o que a gente está fazendo é certo. E às vezes não é nenhuma pessoa. A Bell Hooks vai trazer que às vezes a amizade, eu acho muito importante quando ela fala isso no livro dela, que geralmente a amizade, né, os amigos são os primeiros espaços de amor que a gente conhece, porque muitas pessoas não vão ter esse espaço na família validante. E a gente encontra um grupo de amigos, e esse grupo de amigos vão ser pessoas validantes. Quando a gente pensa, por exemplo, pessoas LGBTQIA+, PN, elas, às vezes, dentro da família, não vão encontrar esse espaço validante para elas serem autênticas. Mas aí, quando a gente pensa que elas encontram um grupo, né, que se parecem com elas, que pensam, elas começam a entender, tipo, não, eu não sou errado, né? Eu estava no lugar que era errado, mas eu não sou errado, eu também posso existir. E aí elas conseguem um lugar de segurança, e aí elas conseguem ser quem elas são, né? Pessoas pretas, as mesmas coisas. Então, quando a gente pensa em autenticidade, ela requer, né? Assim, aqui sou eu dizendo, mas eu acho que a autenticidade, ela requer muito um espaço seguro. Sem esse espaço seguro, a gente não consegue. A gente pode até, sim, tentar por nós mesmos, mas precisa ter um lugar que a gente olhe e diga, ali eu me reconheço, sabe? Esse senso de coletividade, de aproximação, de pertencimento. Você tá falando de pertencimento, de sociedade, e aí você falou sobre se moldar, e a minha cabeça foi pra um lado, assim, de rede social também, assim, num sentido de a gente tem muito espaço online atualmente pra interagir, pra mostrar quem a gente é, pra gente se expressar, até aqui, né, é um desses meios, só que algumas vezes a gente tem lugares que a gente pertence e a gente se identifica, e vão ter lugares que não. Você acha que pode acabar rolando comparação dentro das redes sociais, isso pode acabar interferindo nesse processo da gente ser a gente mesmo? Porque a gente quer pertencer, né, a gente é, como você falou, a gente quer se conectar, a gente é coletivo, a gente quer estar com os outros. Mas como é que vai ser a gente vai fazer esse filtro, né, pra onde a gente vai ser autêntico, onde a gente não vai ser autêntico. Então você acha que esse processo, muitas vezes, das redes sociais pode acabar atrapalhando a nossa autenticidade? Com certeza. Eu estava lendo uma pesquisa, já tem um tempo, eu estava até procurando ela esses dias para entregar para uma paciente, que estava falando sobre o perigo das redes sociais na comparação. Essa pesquisa eu encontrei, né, uma pesquisa em inglês, mas que eu encontrei porque eu estava pensando muito nisso há um tempo atrás, de que antigamente o nosso ciclo não, né, círculo de comparação era menor, né, era menos extenso, né, tipo assim, bem limitado. Então a gente se comparava com as coleguinhas da escola, geralmente ali com um primo, uma prima, uma irmã, da rua, assim, né, que você morava, do condomínio. Então é um círculo muito, entre aspas, limitado, que já trazia um peso, porque, por exemplo, trazendo para minha realidade, eu era uma menina negra que estudava com outras meninas brancas, algumas tinham olhos verdes, cabelo liso. Na minha época, cabelo cacheado não era interessante. Então, quando você vai para esse lugar da autenticidade e da comparação, a comparação ela
limita a autenticidade. Por quê? Naquela época, na minha escola, eu olhava para aquelas crianças e eu achava que elas eram a criança, né? Tipo assim, ah, meu Deus, ela é linda, né? Então, assim, ah, todo mundo vai querer ficar com ela, porque olha como ela tem um cabelo loiro, ela tem olhos a verde e tal, não, não sei o quê. Então, quem você é vai ficando em segundo plano. Quem eu sou deixa de ser interessante quando eu começo a entender isso numa característica física. Quando eu começo a entender que o outro é dito como mais bonito, mais interessante. Então, quem eu sou é desinteressante. Se eu tenho uma pessoa que tem uma característica diferente de mim, automaticamente eu entendo que a minha característica não é interessante. E quando isso acaba sendo ratificado pelo ambiente, né, onde as pessoas fazem bullying com você pela sua aparência, então isso só vai ratificando ainda mais o seu pensamento, né? Trazendo as evidências, fazendo ali a profecia autorrealizada. Aí, quando a gente pensa em status social, né? Então, ah, nossa, não só isso, mas eu também tenho amigas que têm mais condições financeiras. Então, chega Dia das Crianças, ela recebe uma bicicleta, eu recebo uma Barbiezinha do Paraguai, que é do Paraguai, né? Aquelas Barbie falsas, que aqui a gente, na nossa cidade, tem um espaço que se chama Paraguai, que vende tudo falsificado, né? Se você quiser encontrar lá. Então, a pessoa ganha uma bicicleta e você ganha uma Barbiezinha daquelas mais horríveis possíveis, né, mas você vai brincar. Se você recebe isso e você não tem ninguém para comparar, esse presente vai ser incrível. Mas se você recebe isso e os seus outros amigos estão recebendo bicicleta, tablet, você vai olhar e vai entender que aquilo que você tem é ruim. Então, a comparação, ela hoje, quando a gente pensa nas redes sociais, ela acaba sendo muito mais generalizada e mais ampla, porque agora eu não estou me comparando só com a minha amiguinha da escola, eu estou me comparando com a menina dos Estados Unidos que posta a rotina dela e que eu nem sei quem é, e ela acaba tendo impacto na minha vida. E outra coisa, né? Antigamente, por exemplo, a gente tinha essa questão de fama muito distante, porque, tipo assim, ah, é atriz da televisão, né? Vai, é muito difícil. Eu não quero ser atriz para ser famosa. Hoje em dia, todo mundo tem um Instagram. Então, todo mundo pode querer ser famoso. Todo mundo pode querer ter a vida dos sonhos, porque antes eu só via a vida dos famosos na revista. Estava vendo outro dia a revista Caras, né, que eu adorava, eu tinha assinatura de várias revistas. E passava assim, a mansão de Xuxa. Então você só conseguia saber a mansão de alguém se você visse uma revista, se passasse num programa da televisão. Então, se você não assistia, se você não via a revista, você nem estava sabendo quem tem uma mansão, quem não tem, o que é que tem. Hoje você abre o Instagram, tá todo mundo lá ostentando as suas casas chiques, arrumadas, tá todo mundo ostentando o seu lugar incrível de trabalho, a sua vida perfeita, um feed maravilhoso, fotos incríveis, e você vai vendo somente esse recorte. Como você vê a sua vida por inteiro, você não vê só o recorte da sua vida, a sua vida começa a ser desinteressante. Aí é onde mina a autenticidade, porque eu começo a ir para um lugar de adaptação. Então, eu quero ter uma rede social, eu nem sei se rede social é o que eu gosto, mas está todo mundo lá, então eu também vou. Ah, eu nem sei se ter uma casa chique é o que eu gosto, mas está todo mundo tendo, né? Que nem a gente viu aquela coisa do bebê reborn. Todo mundo agora quer o bebê reborn, todo, né? Eu estava falando que quando saiu o Morango do Amor, na minha cidade já vendia o Morango do Amor certinho. E eu comia direto o morango, né? Só que eles chamavam de morango de vidro. Era R$ 16. Meu marido sempre falava, nossa, que negócio caro, é um negócio de maçã do amor com morango e é caríssimo. E eu falava, ah, mas eu gosto. E eu já comia há muito tempo. Aí quando explodiu, eu não quis mais. Aí eu falei, ah, não, agora todo mundo come, eu também não quero mais não. Só que aí eu comecei a ver que estava todo mundo louco, desesperado, e morango do amor pra cá, e morango do amor pra lá, e come, e todo mundo querendo comprar. Só que como eu já conhecia, eu olhava e falava, gente, é um morango com uma casquinha de maçã do amor. E as pessoas não estavam nem aí. Eu via pessoas que nem gostavam de morango e estavam comprando porque todo mundo queria. Para você ver o poder das redes sociais na comparação. Porque entra naquela coisa, né, das massas. Então, se tá todo mundo participando, eu não quero ficar de fora. Isso mina a autenticidade, por quê? Eu quero isso. Eu gosto de morango.
eu realmente quero estar participando desse hype? E a gente precisa lembrar que a autenticidade, ela é a forma de agir alinhada com os meus valores. Então, se eu tô comendo morango, eu posso até experimentar, não tô dizendo que é errado, mas se isso entra como se fosse, tipo assim, o número 1 da minha lista, eu preciso de qualquer forma, eu tenho que fazer parte, então a gente precisa entender o porquê que eu tenho que fazer parte, né. Eu sempre digo para os meus pacientes, né, trazendo critérios da TCC, que é: tudo que aparece como forma de "tenho que", "eu deveria", "eu poderia", a gente precisa questionar. E eles: "Ah, mas por quê?". Porque são regras. Tudo que começa com: "Ah, eu tenho que fazer isso". Eu tenho o quê mesmo? "Ah, mas eu deveria". Tá, deveria mesmo? Por que que eu acho que eu deveria? Então, a autenticidade ela também começa desse lugar de questionamento. Eu deveria mesmo estar comendo isso? Eu quero mesmo estar fazendo isso? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu estou desesperada para comprar o meu morango e postar nas redes sociais? Será que eu posso só comprar o meu morango e comer para saber se é gostoso e não fazer? Tem um livro que fala dos valores, né, que ele é muito interessante, o Manual do Estoicismo. Esse livro é muito bacana, é para público em geral, porque vai falar sobre o pensamento, né, e sobre a gente questionar os nossos pensamentos. E aí tem uma parte que ele fala dos valores. E aí, como é um livro atual, ele traz muito isso, de tipo assim, se isso que você está fazendo você pudesse fazer sem postar nas redes sociais, você ainda faria? Ou seja, isso é um grande avaliador da nossa autenticidade. Eu estou fazendo isso porque eu quero que as pessoas vejam, eu estou fazendo isso porque isso realmente é importante para mim. Então, quando a gente pensa nisso, a gente consegue entender se a gente está indo porque a gente acha que deveria, e essas frases às vezes nem aparecem assim pra gente, tá? Às vezes vai aparecer só assim: "Não, eu preciso comprar um morango". E às vezes a gente nem tá dando ideia do que é esse morango, né. E aí eu tô trazendo morango, mas pode ser qualquer outra coisa. Né, eu tenho que estar nas redes sociais. Tá, tem que estar nas redes sociais mesmo? Né, e se isso aqui não pudesse ser postado nas redes sociais, eu ainda assim gravaria esse vídeo pra mim? Eu ainda assim faria isso? Eu ainda assim falaria? Eu ainda assim mostraria? Então, as redes sociais atrapalham bastante. Porque o tempo inteiro, né, a gente não existe isso de não se comparar. A gente vai se comparar o tempo inteiro. A questão maior é como a gente deixa essa comparação nos afetar, né, ou o quanto que ela vai ser nociva pra gente. Então, atrapalha sim, por isso que a gente precisa ser cada vez mais intencional com o que a gente faz com o nosso tempo nas redes, em tudo, né, na vida como um todo. É muito bom, assim, quando a gente vai trazendo esse questionamento de: "Ah, eu quero a mansão da Xuxa, mas pra quê? Eu vou fazer isso com o quê? Mas isso é pra mostrar para os outros? Mas isso é porque talvez eu quero reunir minha família, ou porque eu quero ter mais espaço em casa", assim, com o que conecta, né, até pra gente entender se é pra gente ou é para os outros, porque eu acho que as coisas ficam meio misturadas, né, quando a gente não vai se questionando. Eu adoro essa técnica que a gente vai usando, né, dentro da terapia cognitiva comportamental, e você tá falando aí, eu adorei os exemplos que você trouxe, eu achei eles, assim, muito didáticos, muito práticos. E até pra pensar aqui, como alguém tá ouvindo aqui a gente, poderia pensar em começar a desenvolver a própria autenticidade? Você acha que esse questionamento já é um pouco parte desse processo? Existem outras formas, assim, que a gente poderia dar de dica aqui? Eu acho que o primeiro passo é sempre buscar se conhecer, né, buscar se entender, entender quem você é e o que você gosta, e isso parte muito do questionamento. A gente precisa se questionar o tempo inteiro. Tem paciente que fala assim: "Ah, mas eu não quero", mas a gente precisa, né, a gente precisa entender, por que que eu gosto disso? Mas por que que eu não gosto, né? Como você falou: "Ah, eu quero uma mansão da Xuxa", tá, mas eu quero por quê? O que é que eu vou fazer nessa mansão? Será que se eu tiver uma mansão dessa, eu vou me sentir cada vez mais solitária? Eu moro aqui no meu apartamento, 2 quartos, e já me sinto sozinha. Será que numa casa maior eu não vou me sentir cada vez mais sozinha? Que eu tenho uma casa maior, mas eu não tenho amigos para levar? Será que eu vou sentir que, sei lá, as pessoas estão comigo só porque eu tenho uma mansão? Então, é importante se questionar. E entender também que o questionamento ele não vai trazer uma inércia, não é tipo assim: "Ah, eu vou ficar me questionando esperando a resposta para a vida inteira". Lembra que eu falei lá no começo, eu sou um ser transitório, eu sou um ser que muda, eu tenho essa possibilidade. Então, se no caminho eu descobrir que não é isso que eu quero, tudo bem eu voltar atrás e começar novamente. Então, o primeiro passo é descobrir, é tipo aquela frase, né, descobrir quem eu sou e ser de propósito.
Só que descobrir quem eu sou passa também pelo lugar de abandonar as idealizações que as pessoas têm sobre mim, né? Então é olhar tudo que eu tenho hoje é uma construção do que eu quero, é uma construção do que a sociedade, a família, né, jogou em cima de mim, das expectativas dos outros. Às vezes vai ser super fácil você conseguir isso sozinho. Tem livros que podem te ajudar, escritos por psicólogos que podem te ajudar, mas às vezes você vai precisar de um ambiente terapêutico. Então, fazer terapia às vezes vai ser fundamental nesse processo, para você realmente se ver de verdade através, né, dos olhos de outra pessoa. Mas não se vê no sentido da idealização, mas se vê como se você estivesse diante de um espelho. Eu acho que a terapia é isso, é você sentar diante do espelho e você realmente se encarar. Porque muitas vezes a gente não se encara, a gente não olha pra gente e não se percebe. Então, uma das coisas para a gente desenvolver a autenticidade é o querer. Eu sempre digo que a gente precisa querer. Outra coisa que os meus pacientes sempre falam é: ah, mas por que que eu já sei como eu sou, mas eu não consigo mudar? Uma coisa é você saber, outra coisa é você agir como, né? A gente precisa entender que se eu tenho 30 anos, eu estou basicamente quase 25 aí agindo da forma como eu ajo, sendo como eu sou, me limitando. Não vai ser do dia para a noite que a gente vai mudar isso. Então, ter o entendimento, né, não me leva para a ação. Ter o entendimento me faz perceber que eu preciso mudar. É tipo ter os ingredientes para fazer um bolo, não é a mesma coisa que ter um bolo. Você precisa fazer o bolo. Você precisa saber como misturar cada ingrediente, o que é que vai precisar, qual a dosagem. Na primeira vez você vai fazer, vai dar errado, depois você volta de novo e vai tentando até que o bolo vai sair perfeito. Então, saber quem você é não automaticamente já vai fazer com que você seja essa pessoa, mas vai fazer você ter o conhecimento de o que você não aceita mais, né. Eu até falo assim que, às vezes a autenticidade não é você bancar sua decisão, mas é você aceitar o seu pensamento. Então, se eu estou num grupo, sei lá, que tem pessoas que são homofóbicas, que são racistas, e até então eu começo a entender que eu discordo dessas pessoas. Automaticamente eu posso querer falar algo e dizer: "Olha, eu discordo", mas às vezes eu também quero evitar um conflito. Mas eu começo a entender que, tipo assim: "Olha, eu não penso como essas pessoas, então eu acho que aqui não é o meu lugar". E aceitar que pensa diferente. E eu tô falando de coisas extremas, mas pode ser de coisas pequenas, gente. Tipo assim, às vezes a gente tá com nossos amigos, sei lá, os nossos amigos querem beber e você não quer mais. Autenticidade é você sustentar a sua escolha, né. Eu digo muito isso, eu passei muito por isso, né, eu não bebo, bebia antes, não decidi tem mais de não sei quantos anos que eu não bebo, e no começo era muito difícil, porque os amigos ficavam: "Ah, mas o que que tem? É só um pouco". "Não, não quero, eu não quero, não vai me fazer bem". E eu sempre fui muito autêntica nessa questão de quando eu não quero uma coisa, eu não quero, eu não quero. Então é muito difícil alguém mudar a minha cabeça, assim. E eu falava: "Não, eu não quero. Não, não, eu realmente não vou querer". E aí quando eu percebi que aquele grupo estava me forçando demais, eu já estava entendendo que ele não era um espaço seguro. Talvez me oferecesse segurança em um outro ambiente, mas para sair, uma festa não era mais um espaço seguro, porque eu já estava começando a ficar constrangida. Eu coloquei o meu limite e as pessoas não estavam respeitando. Então, entender os seus limites também é um passo para você desenvolver a sua autenticidade. Para você entender ali até onde você pode ir, até onde as pessoas podem ir com você, né. Então sustentar o seu a sua diferença, entender ali a sua excentricidade, se houver, e desenvolver essa empatia. Uma das coisas que eu sempre falo também é desenvolver autoaceitação e autocompaixão, né, porque, eu sempre falo, eu não trabalho com autoestima, né, e quando as pessoas falam assim, meus pacientes falam: "Ai, como assim? Eu quero ter autoestima". Eu falo: "Não, porque quando a gente pensa em autoestima, a autoestima é um construto que, oscila. A autoestima depende do outro, né, eu falei aqui que somos seres sociais, e a nossa autoestima depende do outro. Você vai no salão, você pode ter se achado incrível, linda, maravilhosa. Se alguém fala assim: "Ai, esse corte de cabelo, não sei não", automaticamente isso vai dar uma mexida na sua cabeça. Você pode até sustentar o corte que você fez, você meteu uma franja lá, você pode até sustentar essa franja, mas você vai repensar se talvez não era melhor não ter botado a franja.
Ai, mas será mesmo? Você saiu achando perfeito. Alguém falou alguma coisa, a tua autoestima ela vai se abalar. Isso a gente olhando para os quatro construtos da autoestima, né? A autoimagem abala, o autoconceito que é, não, eu achei incrível a franja, mas agora eu já tô pensando, será que eu realmente combino com a franja? O autorreforçador que é, não, eu combino mesmo, e é isso, eu vou sustentar, e é isso, né? E a autoeficácia, eu fui lá, resolvi meu problema, cortei minha franja e acabou. Então, a autoestima ela depende muito do outro, né? Em muitos critérios, depende muito do dia. Tem dia que eu vou acordar, vou me sentir linda. Tem dia que eu vou acordar, vou me sentir o bagaço da laranja e tudo bem, né? Mas a autocompaixão não. A autocompaixão ela é diferente. Então, quando a gente tem autocompaixão, a gente consegue ser autêntica, porque a gente consegue olhar para nós. E aí eu sempre falo assim, que a autocompaixão, ela não finge. A autoestima, às vezes, a gente finge, né? Eu não tô bem, mas eu tenho que fazer isso aqui, então eu vou fingir. Autocompaixão, ela olha pra gente, ela vai dizer assim: "Nossa, hoje eu realmente não tô bem. Hoje eu realmente tô me achando horrível. Mas é isso, e eu sei que amanhã eu vou estar diferente. E aí eu vou aceitar aquilo ali". E aí a aceitação não é tipo assim: "Ah, eu sou horrível, meu Deus". Por exemplo: "Ah, eu estou acima do peso, meu Deus, é isso, agora eu tenho que me aceitar". Beleza, né, se você quer, tudo bem. Mas se você quer mudar, por que não, né? Mas aí parte daquele lugar. Por que que eu quero fazer isso? É por causa da minha saúde? É porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor? Ou então minha qualidade de vida tá bom, mas eu quero esteticamente ter o tal corpo? Ok, né? Então, eu acho que a autocompaixão é aquilo que olha pra gente e que diz: "Não, eu realmente ainda não tô lá, mas eu sei que eu posso chegar". Né. E eu sei que eu posso chegar e entender que não era isso, e aí eu mudei de ideia de novo. Então, desenvolver a autocompaixão também é muito importante no processo da autenticidade, porque a autenticidade também é a gente reconhecer as nossas partes feias, né. Tipo, olhar pra gente e dizer: "Nossa, eu sou realmente muito chata, eu sou chata". E é isso, gente, eu sou chata e em algum momento essa chatice vai aparecer, e eu vou ter que sustentar isso. Porque eu não vou querer mudar algo que eu sou, sabe, aquela pessoa que é mais cri-cri, mais metódica. Ah, eu sou metódica mesmo, e é isso aí, gente, vai ter que lidar. E o benefício da gente ser assim, é porque a gente se conecta com pessoas de verdade. A gente se conecta com pessoas que realmente vão estar com a gente por quem a gente é, e não só pelo que a gente pode oferecer. Porque, eu gosto muito quando a Brené Brown diz que a gente precisa entrar na arena e mostrar as nossas vulnerabilidades, mas as nossas vulnerabilidades não são para todo mundo. Então isso acaba nos aproximando também de pessoas que estão com a gente, porque a gente sabe que elas nos conhecem e mesmo assim resolveram ficar. Então isso é muito importante, isso é muito bacana, né. Então, fazer esse movimento é interessante, né. Eu que nem eu falei, eu falo demais, eu tô falando demais aqui, né, então ter amigos que olham para isso e dizem: "Não, Vanessa conversa demais", mas aí a gente gosta, né, quem é Vanessa sem falar, sem conversar? Então a gente adora. Isso é segurança, isso é ser quem eu sou, eu não preciso ter que ficar pensando em tudo que eu vou falar, se eu sou mais tímida e eu tenho que ficar entretendo as pessoas. Não, as pessoas elas vão me aceitar como eu sou. E aí se eu estou num ambiente que as pessoas não me aceitam como eu sou, é um convite para eu me retirar. Eu tô amando você falando tudo isso, assim, o seu fio condutor, assim, pra falar tudo que você fala é maravilhoso. Aqui no podcast pode falar o quanto você quiser. Você falando tudo isso, né, eu fiquei pensando que a gente também tá falando aqui um pouco de coragem, porque sem ser quem a gente é, vai precisar de coragem, né, pra gente sustentar e falar: "Olha, não me cabe mais", ou "Olha, essa relação não me cabe mais", ou "Eu não quero estar aqui", ou "Eu gosto quando todo mundo não gostar". É difícil, gente, não é fácil a gente sustentar quem a gente é. Mas em contrapartida, eu acho muito recompensador. Isso também eu acho que ajuda um pouco quando a gente vai ficando mais velho, né, que a gente vai cansando um pouco, né, de não ser quem a gente é, porque eu acho que vem com um custo muito grande, né, da gente não se sentir bem com a gente, da gente não se sentir encaixada, da gente não se sentir pertencente. Mas queria te perguntar, né, Vanessa, de quais são os benefícios, assim. Eu acho que não vou dizer que eu sou a rainha da autenticidade, mas de acordo que eu fui ficando mais velha, eu senti que eu fui abrindo mão das expectativas dos outros e foi me fazendo cada vez mais bem. Então, queria te trazer esse lado, assim, dessa coragem e de te perguntar, né, quais são os benefícios que você vê em a gente topar encarar a autenticidade? Acho que a gente só tem a ganhar, né.
Primeiro, o benefício número um é o da gente se conhecer muito bem. A gente vai passar a vida se conhecendo e vai passar a vida se desconhecendo, né? Porque, como eu falei, não somos os mesmos de 2 anos atrás. Não somos os mesmos de 10 anos atrás. Então, a gente constantemente está mudando e conseguir acompanhar as nossas mudanças sem julgá-las é muito importante. Eu tenho duas amigas, né, agora que elas descobriram a sexualidade delas, né, como bi. E aí elas estão namorando mulheres. E foi muito difícil, assim, né, para algumas pessoas entenderem isso. Tipo, nossa, mas como assim? Vocês têm 30 anos, como assim vocês se descobriram agora? Como você falou, precisa ter coragem. Porque a coragem não é só para a gente se bancar, mas é a coragem também de finalizar ciclos, finalizar relacionamentos, finalizar projetos, abandonar coisas que às vezes faziam muito sentido para a gente em determinada época, em determinado momento, e que agora não faz mais. E que agora não condiz mais com a pessoa que eu quero ser. Não condiz mais com a pessoa que eu me tornei. E que amanhã eu posso mudar de novo e aí voltar a gostar das coisas que eu gostava antes, ou ser uma pessoa totalmente diferente. Mas isso que você falou é interessante porque na adolescência a gente ainda está muito abstrato em quem a gente é. A gente começa a flutuar entre ser o que os nossos pais querem e ter um conhecimento de mundo que me faz também querer ser outra coisa. Né? É onde a gente começa a se desvincular da ideia de que eu preciso ser o que os meus pais estão trazendo. Eu começo a ter um pensamento mais meu, mais fixo. Eu começo a traçar um pouco mais a minha personalidade, os meus gostos, que, querendo ou não, vão ser enviesados pela nossa família. Então, eu sempre digo assim que os adolescentes eu acho eles fantásticos, porque eles ficam naquele limbo. Eu não sou adulto, não posso fazer o que eu quero com a minha vida, mas também não sou criança. Eu também não sou aquela criança que agora pode ficar sem fazer nada e sem responsabilidades, entre aspas. Então eu sou o quê? O que é o adolescente, né? Não é nem adulto que não pode fazer nada. Eu sempre brinco assim, quando eu atendi adolescente, que o adolescente ele falava: "Ah, quero ir pro shopping com as minhas amigas". "Ah, não pode, você não tem idade para isso". "Ah, beleza". "Ah, mas tem que arrumar seu quarto agora e tem que lavar os pratos porque você já tá adulto, você já tá grandinho". Mas como assim eu tenho responsabilidade para cuidar de uma casa e do meu quarto, mas eu não tenho responsabilidade para ir no shopping? É uma loucura, né? Tipo, é uma coisa muito contraditória. Então é onde o que é que eu sou então, né? Se eu não posso me responsabilizar para ir no shopping, bater perna com os meus amigos, mas eu sou responsável por cuidar do meu irmão. Eu sou responsável. Então, acaba que realmente a nossa autenticidade ela vai aparecendo cada vez mais quando a gente vai adquirindo maturidade, né? E quando a gente pensa também sobre questões mais biológicas, né, químicas, nosso cérebro ele só vai se desenvolver mesmo lá para os 26 anos, na questão do córtex pré-frontal, onde a gente consegue tomar melhores decisões. Então, é realmente na vida adulta que a gente começa a entender que algumas escolhas que a gente fez não foram legais, não foram baseadas nos nossos valores. É quando a gente vai realmente se desapegando do que a sociedade está falando, do que os nossos pais disseram, e a gente vai traçando as nossas próprias vontades. Então, os benefícios, em primeiro lugar, é eu entender quem eu sou e continuar buscando ter esse entendimento. É eu construir relações que são mais seguras e saudáveis, porque são relações onde eu não preciso performar, onde eu não preciso, né? Todo mundo tem aquele grupo de amigos, se não tem, deveria ter. Deveria ser critério, né, na nossa vida, onde a gente pode ser quem a gente é, falar as besteiras, rir, sem ter um script, né? O meu marido, ele é muito tímido, assim, e eu sempre digo que eu adoro ver ele com os amigos dele, porque ele é bem ele, né? E ele fala alto, e ele brinca, e ele não tem medo de ser quem ele é. É muito engraçado, assim, eu vejo a criança realmente dele ali, sendo autêntica no seu limiar, assim, sabe? No seu limiar não, sem ser limiar, tipo, totalmente. Porque é muito bonito você ver uma pessoa não ter medo. Quando ele tá com outras pessoas que não são amigos dele, assim, eu também consigo perceber, né, que ele é mais tímido também, né?
E aí ele fica mais, tipo assim, pensando em como falar, ele fala mais baixo, né? Ele pensa muito no que ele vai responder. Eu sempre falo assim, ele só abre a boca quando tem certeza. Então, um outro benefício é esse, né? Você andar com pessoas que te conectam de verdade com quem você é e que você não precisa fingir. O terceiro é você realmente não precisar fingir. Acho que não existe nada mais ruim para um ser humano do que ele precisar fingir, do que ele precisar viver como um personagem. Porque a gente nunca vai estar na nossa essência, a gente nunca vai estar pulsando em quem a gente é de verdade. Então, se a gente precisa fingir, é muito mais difícil a gente ter uma vida com mais tranquilidade, com mais realizações, né? Se eu estou fingindo no meu trabalho, então eu não vou ser realizada ali no meu trabalho. Se eu finjo com os meus amigos, eu não estou sendo realizada ali com os meus amigos. Então, acho que esses são um dos maiores benefícios que eu consigo lembrar agora, né? Tem vários, mas também tem os seus ônus, que é, como eu falei, às vezes precisar desfazer algumas relações. Mas quando a gente olha, no fundo, era melhor mesmo se desfazer de algumas relações, de alguns empregos, né, de algumas pessoas. Eu acho que a balança se paga no final, ela fica ajustada, né. E Vanessa, a gente tá indo aqui para o final do episódio, que eu tenho um momento final aqui com os meus ouvintes, que a gente fala um pouco sobre o momento offline, né, que é uma parte do episódio que eu tiro pra compartilhar alguma coisa que eu fiz offline e incentivar aqui as pessoas a fazerem mais atividades fora das redes sociais, fora das telas, fora do celular. E queria te perguntar, o que que você fez aí offline na sua última semana? Ah, gente, offline eu fiz uma coisa muito bacana. E eu me dei de presente, foi meu aniversário segunda-feira passada. Segunda não, terça. E eu me dei de presente 2 horas de massagem. Eu acho que massagem deveria dar no SUS para todo mundo, porque eu acho que é um momento tão bom, porque você realmente está desconectado ali. Você realmente está entregue, recebendo um autocuidado, recebendo toque, que é tão bom para o nosso sistema de cuidados, né, para liberar ocitocina. Quanto mais a gente se toca, mais ocitocina é liberado no nosso organismo, e mais a gente sai do sistema de ameaça e defesa, né, que é aquele sistema ali do estresse, da ansiedade, e a gente só para. Ali você não está nas redes sociais, você não está performando, você só está existindo. Então eu acho que pelo menos uma vez no mês a gente poderia se dar uma massagem. E eu me dei 2 horas, porque eu falei assim: 1 hora é muito pouco. Porque quando eu tô começando a relaxar, eu já tenho que tchau, tchau. E eu falei: "Não, eu quero 2 horas de massagem no meu corpo". Eu falei: "Se poss", agora eu fiquei pensando que eu quero é 3. Então, assim, eu acho que o momento offline para mim foi esse. E aí eu coloquei isso como uma meta pessoal. Eu quero pelo menos uma vez no mês ter um momento de massagem. Então, isso eu ali naquele momento, quando eu estava ali, eu falei: "Não, gente, eu preciso disso. Isso vai entrar como uma rotina de autocuidado para mim, que vai ser inegociável. Eu preciso ter esse toque, essa massagem". Para mim foi perfeito. Então, se você puder, estiver me ouvindo, vai, marca uma massagem. Com certeza você vai sair revigorado, vai ser incrível. Esse é o sinal que você estava procurando para marcar uma massagem, se você estava esperando um. Eu adorei aí o seu presente de aniversário, parabéns aí. Espero que você tenha aproveitado bastante, que eu vi que você aproveitou. E o meu momento offline foi que no último final de semana acabou que eu e os amigos a gente se reuniu para fazer hambúrguer. Então, tipo assim, você compra os toppings, você que faz, aí eu acho muito mais divertido. E depois, quando ninguém mais aguentava mais comer, a gente foi cantar no karaokê que a gente tem aqui em casa. Meu namorado ama karaokê. Ele sempre incentiva. Eu não sou a maior do karaokê, mas assim, sempre tá todo mundo junto, é divertido, aí eu vou na onda. Então, esse foi um momento meio tipo, vamos reunir os meus amigos pra ficar aqui em casa pra gente ficar morgado, fazendo as coisas que a gente gosta. E pessoal, esse foi aqui os nossos momentos offline. Ah, e no meu aniversário teve, né, meu marido, ele adora karaokê. Ah, E ele legal. adora essa questão do hambúrguer, né, então a gente fez no final do dia, não queria receber ninguém, mas aí 2 amigos vieram, e meu marido falou: "Não, a gente vai fazer a noite do hambúrguer". E aí ele fez um hambúrguer, né, que ele que cozinha, e, assim, a gente adora, né, ele adora. Isso aí era um programa que ele adoraria Uhum. participar. Hambúrguer e karaokê pra ele seria perfeito. É o nível máximo do rolê que você pode chegar.
E, pessoal, se vocês ouviram até aqui, eu vou pedir muito para vocês classificarem o podcast com 5 estrelinhas, seguir o podcast, vocês também ativarem o sininho para vocês não perderem episódio de novo, compartilhar com alguém que vocês acham que pode gostar do que a Vanessa trouxe aqui, que podem gostar do podcast, que podem gostar dos outros episódios, compartilhem esse episódio com alguém que tá precisando ouvir, que precisa ser mais autêntico. Também não deixem de seguir o Mente Reflexiva nas redes sociais e me seguir nas redes sociais. Vanessa, onde as pessoas podem te achar para as pessoas seguirem na rede social? Bom, agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu amei, eu sempre gosto de falar de temas assim. Espero que a gente possa estar junto em um outro momento. E eu vou deixar aqui as minhas redes sociais, que é Vanessa Lacerda Psi no Instagram, ou Ressignificando Afetos, _ também no Instagram, que é do podcast. Então você pode me procurar por lá, pode me procurar no podcast, que é Ressignificando Afetos, para a gente trocar. Eu sempre gosto de trocar ali com vocês, conversar, falar. Então, assim, vai ser muito especial realmente essa troca, vai ser muito especial criar essa comunidade, né? Eu sempre digo que o mais importante de tudo é a gente criar uma comunidade verdadeira, né? Uma comunidade que a gente realmente olhe para as pessoas e a gente se sinta pertencente, né? Eu acho que uma comunidade só por números não é interessante, assim, para mim. Então, ter pessoas que realmente estão conectadas com o que eu falo, que possam me acessar, que possam trocar comigo, para mim é o que é realmente válido. Então, muito obrigada de verdade e eu espero encontrar vocês por aí. Eu agradeço demais aqui essa disponibilidade de ter vindo aqui no Mente Reflexiva, de ter dado esse episódio que eu adorei tanto. E eu queria falar que você ganhou aqui o privilégio de escolher o emoji que as pessoas vão comentar, por elas chegarem aqui até o final da nossa conversa. O que você quer que as pessoas comentem, se elas gostaram, se elas se identificaram, para mostrar que elas ouviram esse episódio? Elas podem colocar um emoji de festa, sabe aqueles de... Ou tipo rojão, assim. Tipo rojão, assim, de festas. Pronto, elas podem botar esse. Então, pessoal, coloquem aí um de festa, seja qual for, o que desce pra baixo, ou que parece que tá estourando, pra representar aqui a nossa autenticidade. Então, Vanessa, muito, muito, muito obrigada. Você é sempre bem-vinda aqui. Obrigado, Ana. E, como eu falei, espero em breve a gente estar juntos também lá no meu podcast pra gente gravar um episódio. Vai ser muito bacana te receber. E é isso, pessoal. Deixem aqui o seu like pra Ana, pro podcast dela. Vamos fortalecer, porque ela tá fazendo um trabalho muito bacana. Ela tá fazendo um trabalho muito importante. E a gente precisa cada vez mais de pessoas falando coisas que tem base científica, né? Que não estão tirando da cabeça, estão só falando por aí abobrinha. Então a gente precisa cada vez mais dar espaço para produtores de conteúdos que sabem o que estão falando, tá? Gente, obrigada, Vanessa, e um beijo, pessoal, e até o próximo episódio.